Acharam? Digam amém. Na minha tradução diz assim: ele notou que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento estava contrário, e perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria Jesus passar-lhes adiante. A minha tradução é a King James. Eu acho que a sua tradução está dizendo mais assim: vendo que o vento estava forte, eles estavam remando. Não é mais ou menos assim que está a sua tradução? Não é assim? A minha diz: ele notou que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento era contrário. Então diga comigo assim: ele notou que os discípulos estavam remando com dificuldade. Fale mais uma vez: ele notou que os discípulos estavam remando com dificuldade. Ele quem, irmãos? Ele quem? Notou o quê? Discípulos remando com dificuldade. Ele quem? O que é que ele notou? Discípulos remando com dificuldade. Fale comigo: ele quem? Ele quem? No culto da vitória, ele quem? Notou o quê? Discípulos remando com dificuldade. Tome o seu assento. Gente, o natural disso aqui escrever não é o natural de Marcos, porque Marcos ele não detalha aquilo que ele escreve. Toda vez que você vai ler alguma coisa que Marcos escreveu, Marcos ele vai detalhar um assunto resumido. Ele vai contar a história, porém a história que ele conta é resumida, ele não detalha. Esse texto aqui tem a cara de Lucas, porque Lucas ele é detalhista naquilo que ele escreve. Por mais que Lucas não conviveu com Jesus, não andou com Jesus, ouviu falar e aprendeu das histórias do mestre, ele gostava de detalhar aquilo que ele escrevia. Só que Marcos ele vai detalhar algo que Lucas não detalhou. Marcos vai escrever algo que Mateus também não escreveu. Ele vai escrever algo que Lucas não escreveu, que João não escreveu. Ele vai detalhar uma história que vai me chamar a atenção para pregar nessa noite. Porque quando eu estava meditando, pedindo a Deus uma palavra para essa noite, Deus ministrou esta palavra no meu coração. O natural aqui de Marcos escrever é mais ou menos assim: Jesus estava na praia, pediu para os discípulos entrar no barco, os discípulos entraram no barco, atravessaram para o outro lado, chegaram do outro lado, mas não teve uma tempestade, mas eles chegaram. Esse é o natural de Marcos escrever. Só que Marcos vai contar uma história tremenda para nós. Jesus está na praia, de repente os discípulos estão com ele e ele diz: entrem no barco, comece a navegar desta margem até a outra margem, mas eu vou passar vocês adiante. Eles estão navegando de vento em polpa, gente. A navegação está indo boa. De repente o vento começa a soprar forte. Esse vento começa a fazer onda no mar e as ondas começam a entrar dentro do barco. Como se não bastasse, a chuva vem, eles estão agora no meio de uma tempestade. Marcos vai narrar que é a quarta vigília da noite, é madrugada. Quarta vigília da noite, o vento soprando, o barco cheio de água, os discípulos remando com dificuldade. Eles olham para o lado, olham para o outro, vê que dentro do barco não está Jesus. Porque tudo que a gente quer quando a tempestade vem, é que Jesus esteja no nosso barco, é ou não é? Tudo que a gente quer quando a tempestade, quando o vento assopra, é que Ele esteja dentro do nosso barco. É que Ele esteja presente com a gente, mesmo que não esteja dentro, mas que esteja, pastor Edmundo, com um barquinho do lado. Esse é o nosso pensamento. Só que de repente, eles olham ao seu redor, o vento forte, e Jesus não estava com ele. Já que Jesus não está com eles, eles vão olhar para a praia. E eles olham para a praia e percebem que também não vê Jesus na praia. Porque eles estão aproximadamente a 3 quilômetros de distância. E a 3 quilômetros de distância, tanto da praia como da onde eles estão, não dá para ver nada. Porque eu sou natural de uma região marítima. Eu tenho 12 anos morando no estado de Goiás, mas eu sou natural da Bahia, pastor Edmundo. E eu tenho 12 anos aqui, mas eu morava numa região à beira-mar.
Se você olhar 1 quilômetro de distância, você não consegue ver nada. Nem barco você consegue ver. Eles estão olhando para a praia e não vê Jesus. Só que Marcos vai escrever que Jesus está na praia, olha para o mar. Diante de uma grande tempestade, ele vai notar os discípulos. Ele vai notar os discípulos no meio de uma grande tempestade. Eu me encanto com isso, porque Jesus não viu o vento, Jesus não viu o mar revolto, Jesus não viu tempestade, Jesus viu os discípulos no mar, no meio de uma grande tempestade. Os discípulos olham para a praia, não vê Jesus, mas Jesus olha da praia, e Marcos se escreve, ele notou, oh glória, ele notou, bendito seja para sempre o nome dele. Pastor, eu quando estou com tempestade, eu queria que pelo menos eu visse Jesus. Quem disse que é você que tem que ver Jesus quando o vento assopra? Quem disse que é você que tem que ver Jesus quando a tempestade vem? É Ele que tem que ver você quando o vento começou a soprar. É Ele que tem que ver você quando a luta vem. E nessa noite eu estou pregando para alguém que o vento já começou a soprar, mas Ele nessa noite me trouxe aqui para te dizer, Ele está notando você. Levante a mão para o céu aí. Se você tem muita fé, levante as duas mãos para o céu, porque eu já comecei a pregar. Jesus nessa noite me trouxe aqui para te dizer, Ele está notando tudo. Ele não nota água, Ele nota discípulos. E Ele está notando você. Ele está te vendo nessa noite. Porque Marcos está narrando uma história que é parecida com a primeira. Você lembra da primeira? Jesus chegou na beira da praia, encontrou os discípulos do mesmo jeito e disse, passemos para outra margem. Jesus entra no barco com os discípulos e está dizendo, independente do que aconteça, dessa margem até a outra margem, eu estou no barco. O vento pode assoprar, mas eu estou no barco. Pode vir a tempestade que vier, a gente vai sair dessa margem e vai chegar até a outra margem. Eu estou no barco, independente do que aconteça. Só que aqui não. Aqui eles estão enfrentando uma tempestade e Jesus não está. Mas Jesus estava na praia e não perdeu ele de vista. Porque tem hora que Jesus faz assim, Ele manda a gente navegar e fica só olhando para ver o que vai acontecer. Tem hora que Ele faz assim com a gente, pastor Edmundo. Ele manda a gente ir na frente e fica resolvendo tudo que tem atrás de passado, todas as pendências. Nessa noite Ele está dizendo para alguém que entrou aqui, enquanto você navega no seu presente, eu estou aqui atrás olhando você e cuidando de todas as pendências do passado, mas eu não perdi você de vista. Se Marcos tivesse uma conversa com Lucas, com Mateus, com João, um vai olhar para o outro e vai dizer, rapaz Marcos, você viu o que ninguém viu. Você escreveu o que ninguém escreveu. Porque você não falou que Jesus olhou, Jesus notou, e notar é muito mais do que olhar. Olhar é mais ou menos assim, alguém que não veio no culto hoje, nessa sexta-feira, vai perguntar como foi o culto, você vai contar como foi o culto. Alguém vai perguntar, e o pastor estava na igreja? Estava. Mas como foi que ele estava vestido? Você não vai lembrar. Mas quem nota é diferente. Quem nota vai olhar e vai dizer, o pastor estava com um terno preto, uma camisa azul marinho, uma gravata meio vinho, meio vermelhado, o prendedor estava, ele cruzava as pernas, estava na cadeira dele, adorando a Deus. Isso é notar, gente. Jesus, quando estava na praia, ele não só viu os discípulos, ele notou. E nessa noite eu venho dizer que ele não está só te vendo, ele está notando tudo. O vento soprou, a água molhou, a água entrou no barco, mas ele está notando você. Ele está notando tudo, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Estou arrepiando aqui, porque eu queria mudar esta palavra hoje. Deus gritava na minha alma dizendo, é isso que eu quero que você fale. Jesus não só nota os discípulos, gente, como Marcos vai escrever que os discípulos estavam remando. Espera aí, gente, se vê pessoas a 3 quilômetros de distância, no mar escuro, quarta vigília da noite, é difícil. Imagina ver um remo na mão. Imagina ver um pedaço de pau na mão chamado remo. Porque quando a tempestade vem, muitos abandonam o barco.
Muitos pulam do barco, volta para a praia, só que a tempestade está soprando e os discípulos não largaram o remo. Os discípulos estão remando, a dificuldade vem, mas eles estão indo para frente. Eu queria que você levantasse a sua mão, porque é assim que eu prego. Se você tiver muita fé, levante as duas mãos, porque eu sou profeta. Esse vento não é para você largar o remo, filha. Esse vento não é para você largar o remo, filho. Esse vento é para você segurar este remo mais forte. Tem um profeta chamado Jesus na beira da praia que disse que é para você chegar do outro lado. Daqui a pouco ele chega: eu vou passar vocês adiante. Pastor, por que é que eu não posso largar o remo? Porque quem prometeu disse que não é para você voltar. Quem prometeu disse que é para você ir para frente. E se ele prometeu que é para você ir para frente, não é hora de recuar agora. Eu recebi muitos contatos de homens e mulheres que com esta pandemia abandonaram o barco, jogaram o remo fora. Mas você não, você está aqui nessa sexta-feira adorando a Deus. Você está aqui magnificando o teu Deus. Oh glória, oh glória. Está difícil, mas você não pode largar o remo. Ele está olhando quem está com o remo na mão. Ele está olhando para ver quem está remando ou quem já largou o remo. E tem hora que acontece assim mesmo com a gente. Eles estão no meio. E tem hora que acontece assim. Tem hora que vai tudo muito bem, de repente acontece algo que a gente menos espera. Mas é no meio que a gente é provado. Tem hora que está tudo muito bem, de repente o problema entra na tua casa, no meio, no centro da tua casa. Só que crente, gente, é igual uma assistência. Sabe quando você compra alguma coisa nova e de repente estraga, quebra? Quebrou, estragou, a primeira coisa que você vai, se for a loja próxima, é você ir lá na loja para mostrar que está novo, que está na garantia. A lei do consumidor diz que tem 30 dias para você receber um novo ou mesmo consertado. Quando a loja não está perto, você liga e diz: ó, estragou. E eles mandam você entregar na assistência mais próxima. Quando estraga alguma coisa lá fora, Deus olha a casa do crente mais perto. Deus olha a casa do crente mais perto e diz: entra lá, porque eu tenho uma assistência na terra. Eu tenho uma assistência na terra e é lá que eu quero que você entre. Quando o problema chega na tua casa, não é Deus te amaldiçoando, é Deus dizendo: eu confio em você. Eu confio em você, e eu sei que você vai resolver esta situação. Os discípulos estão no meio da tempestade. Isso aqui são pescadores experientes. Um podia olhar para o outro e dizer: vamos voltar, vamos retornar. Eu lembro de Moisés, pastor Edmundo. Moisés está na zona de conforto. Deus diz: tira o povo de Israel do Egito e leva para uma terra para me adorar. De repente eles estão na frente do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho é um grande problema agora para Moisés e os filhos de Israel. Ele olha para um lado, tem montanha. Ele olha para o outro, tem montanha. E atrás vem um outro grande problema chamado Faraó. Ele não tinha para onde ir. Ele está no meio de grandes problemas. Então ele vai clamar. Quando ele vai clamar, Deus diz: Moisés, toca. Toca, Moisés, porque você vai perceber que aquilo que é problema para você, ele vai se abrir hoje. Aleluia. Quem sabe você está no meio, Deus está dizendo: toca. Toca, porque aquilo que era problema para você, ele vai se abrir hoje. Aquilo que você pensava que era problema está se abrindo hoje. Quando ele toca, o problema se abriu, o mar se abriu. O mar se abre, faz uma parede de água de um lado, do outro, ele começa a atravessar em terra seca. Só que o que me chama a atenção é que o problema que era o mar se abriu para Moisés e também se abriu para o outro problema que vinha atrás, que era Faraó. Já viu que às vezes é assim com a gente? Vocês já perceberam que às vezes é assim com a gente? A gente pensa: livrei de um problema, de repente vem um outro problema. É ou não é? A gente diz assim: estou livre do problema, de repente vem um outro problema. O problema vem atrás. Isso é nada mais, nada menos do que Deus. Porque Deus não falou para Moisés: diz ao povo que ande. Deus falou: diz ao povo que marche.
Marchar não é devagar. Deus estava dizendo: Moisés, apressa os passos, porque você não vai ficar passeando no meio do problema. Eu tenho um outro lado para você cantar. Atravessa depressa, Moisés. Moisés chega do outro lado, vai orar. Deus diz: a solução está com você, porque quando você tocou para abrir, o cajado ainda continua na mão. Toca, porque aquilo que se abriu para você vai se fechar hoje. O problema que era o mar, ele se fecha e engole. O outro problema é que é Faraó. E Moisés está igual você, cantando do outro lado, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nessa noite está dizendo: toca, porque eu estou dando autoridade para o mar fechar, o problema fechar, e você cantar do outro lado. Os discípulos estão envolvidos nisso tudo, nesse meio aqui, nessa situação, mas não voltam. E tem hora que você quer voltar, tem hora que você quer recuar, tem hora que você quer abandonar tudo. Você lembra da primeira vez que ele fez um milagre na sua vida? Se ele fez uma vez um milagre, ele vai fazer de novo. Não, eu estou profetizando em Deus. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Oh, bendito seja para sempre o nome do Cordeiro de Deus que está presente na casa, gente. Aleluia. Os discípulos não voltam porque eles lembram sempre dos milagres que Jesus fez. E a ordem não era... Pastor Edmundo, o senhor já pensou? Se entrasse hoje aqui o Pedro da Bíblia, e Pedro chegasse aqui e o senhor dissesse: irmãos, Pedro está com a gente. Pedro, vem cá, contar um pouquinho do seu testemunho, dos milagres que você vivenciou. Pedro ia saudar os irmãos Shalom Adonai, cumprimentar a igreja, e ele ia começar a dizer: irmãos, na minha primeira vez foi mais ou menos assim. Eu olhei para o tempo, eu vi o mar, eu percebi que o tempo estava bom para pescar. Eu dei um beijo na esposa, fiz um cafuné nas crianças e disse: vou pescar. Chamei alguns companheiros para ir pescar comigo, coloquei o barco no mar e fui pescar. Só que naquela noite eu comecei a pescar e percebi que o mar não estava para peixe, porque eu jogava a rede, puxava a rede, na minha rede só vinha sujeira, na minha rede só tinha limo, só tinha sujeira, mas na minha rede não tinha peixe. Na minha rede não vinha peixe. Eu tirava o meu barco, colocava o meu barco mais à frente, jogava a rede, puxava a rede, mas na minha rede nada de vir peixe. Eu começo a ver que meus braços estão cansados de tanto jogar rede, puxar rede, nada de pegar peixe. E o dia está clareando, a alva está clareando, eu tenho que voltar. O ruim não é quando eu saio, porque quando eu saio escuro, ninguém me vê. O ruim foi quando eu estava voltando. Durante o dia alguém ia me ver e alguém ia dizer: Pedro já não sabe mais pescar. Pedro já não sabe mais aonde é que está o peixe. Está velho Pedro e já não sabe mais como pescar. Alguém que talvez gostasse de mim ia dizer: o problema não é o Pedro, o problema é a rede. Outros iam dizer: o problema é o barco, porque esse barco já não presta mais para pegar peixe. Esse barco um dia já prestou, não presta mais. Esse barco um dia já cantou, não canta mais. Já orou, não ora mais. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui. Esse barco um dia já jejuou, não jejua. O problema não é o Pedro, o problema é o barco. Naquele dia, pastor, eu não queria que ninguém me enxergasse. Eu queria chegar quietinho, lavar minha rede e ir embora. Só que quando o meu barco vai aproximando, tem um pregador na beira da praia chamado Jesus de Nazaré. O melhor pregador que eu já vi até hoje. Eu estou me aproximando e ele está pregando para uma grande multidão. Oh, bendito seja ele. Ele está pregando para uma grande multidão e foi contabilizar a multidão. Tinha mais de 5.000 pessoas. Ele está pregando para a multidão. Eu cheguei quietinho, encosto o meu barco e começo a lavar a minha rede. Eu vou lavando a minha rede e ele está pregando. Gente, você não tem noção como foi aquele sermão. Os olhos lacrimejavam.
Eu ouvia o sermão dele lavando a minha rede. De repente ele deu um grito: Pedro! Eu tomo um susto. Ele diz: Pedro, me empresta o teu barco, porque eu quero continuar o meu sermão pregando para esta multidão de cima do teu barco. Eu entendi. Já que meu barco não prestou para peixe, o meu barco vai prestar para ser o altar de Jesus. Já que meu barco não presta para peixe, vai ser o púlpito de Jesus. Já que o Senhor quer meu barco, vai. Ô bendito Cristo, irmãos, que te encontrou na praia com um barco vazio. Porque quando o seu barco estava cheio, você só tinha tempo para peixe, para as coisas da vida. Mas graças a Deus que Ele te encontrou com um barco vazio. E hoje você, aleluia, emprestou o barco para Ele. Ele está dentro deste barco seu, dizendo: agora este barco é o meu altar. Oh, aleluia. Jesus sobe no barco, começa a pregar para a multidão, gente. De repente, quando ele está pregando para a multidão, eu estou lavando a minha rede e ele me grita mais uma vez: Pedro, entra no barco. Vamos dar uma volta, Pedro. Eu entrei no barco, porque agora eu não só emprestei o barco para ele, agora ele está dentro do meu barco e eu junto com ele. Oh glória, oh glória. Eu emprestei o meu barco para ele, ele entrou e disse: é em alto mar, porque o que eu tenho com você não é no raso, o que eu tenho com você é em alto mar. Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer algumas verdades. Eu estou indo devagarzinho ao tom do teclado para que você entenda o que Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus nessa noite está dizendo: o que eu tenho para você não é no raso, o que eu tenho para você, lemante, cala sub de calavarabasséria, lamanda cala sub de calavarabashuri mindarácia. O que Deus tem para esta igreja não é no raso, pastor Edmundo. Deus grita na minha alma para te dizer: entra no barco com Jesus em Alamaras. Levante a mão para adorar a Ele, vai. Levante a mão para adorar. Deus nessa noite está dizendo: eu tenho mais profundidade para você. Está muito raso. Entra no barco e segue alante. Rema, Pedro. Pedro começa a remar, gente. Começa a remar. De repente eles param em alto mar. Jesus disse: lança à direita do barco. Lança a rede à direita do barco. Eu fui replicar, porque eu sou pescador e ele é carpinteiro. E no mar, carpinteiro sempre vai perder para pescador. Só que quem está falando comigo é Jesus. É o meigo nazareno. E em qualquer lugar ele sempre será maior. Em qualquer lugar ele sempre será melhor. Mesmo assim eu fui replicar dizendo: mestre, você não está entendendo, eu pesquei a noite inteira, trabalhei a noite inteira, não apanhei nada, não peguei nada, mas eu escutei a tua palavra na beira da praia, e sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Em qual lado, mestre? É do lado direito do barco. Pastor Edmundo, levanta a sua mão direita por gentileza. A mão direita do pastor Edmundo, eu que estou de frente para ele, é o meu lado esquerdo. O meu lado esquerdo, fica de mão por favor, pastor, levanta. O meu lado esquerdo aqui, ó, a minha mão esquerda é o lado direito dele. A minha mão direita é o lado esquerdo dele. Jesus está de frente com Pedro, está dizendo: Pedro, lança à direita do barco. Não é a tua direita, Pedro, porque na tua direita você fez tudo direito, não apanhou nada. Você fez tudo direito, não pegou nada à tua direita, é a direita do barco. Oh glória, oh glória. Tem gente que faz tudo direito e não pega nada, é ou não é? Tem gente que faz tudo direitinho e não acontece nada. Mas eu estou fazendo tudo direito é porque não é a tua direita, é a direita do barco. E a direita do barco está de frente para Jesus. A direita do barco é a direita de Jesus. É a direita do barco, mestre. Então vai. Lancei a rede, oh glória. Oh, eu estou arrepiando já, gente. Oh glória. Eu lancei a rede como ele mandou. E ele gritou para mim: puxa a rede, Pedro.
Não dá. Lá embaixo está tremendo, mestre. Eu estou vendo os peixes se movendo, mas está pesada, não consigo puxar. Já que você não consegue puxar, chama outros barquinhos. Porque o que eu vou entregar no teu barco vai encher o teu barco e vai encher outros barcos também. Ô glória, já tem algumas mãos levantadas sem eu precisar mandar. Deus nessa noite está dizendo para alguém que entrou aqui em umas, na Assembleia de Deus Ministério Anápolis, Deus está dizendo que eu vou dar para você, vai encher o teu barco e vai encher outros barcos também. Não é hora de abandonar agora. Ele está dizendo, se eu fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Pastor, por que eu não posso voltar, pastor? Porque Ele está te experimentando. Ele está provando você nisso tudo para ver se você larga ou se você continua. E tem hora que a luta vem para nós, gente. E a gente quer apressar o propósito de Deus. A gente quer apressar aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se é costume, mas se tem alguém do seu lado, diz para ele assim: o seu barco não é a motor. Porque quando a luta vem, a gente quer colocar um motor, né, pastor? Ligar o motor e ó, já fui. Atravessar a tempestade de motor, mas o seu barco não é a motor. O seu barco também não é a vela. Quem conhece barco a vela aqui? Olha, algumas mãos levantadas. Barco a vela é um barco com um pau grande no meio e um pano, pastor. E o vento leva ele, dá velocidade. Se tiver vento, ele tem velocidade. Diga para seu irmão, seu barco não é a vela. Diga para ele, o seu barco é a remo. Oh glória. E só você tem que remar. Só você tem que remar esse barco. Não é hora de abandonar agora. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Pastor, o senhor não sabe o meio que eu estou, a situação que eu estou. Estava tudo bem, pastor. Deus fez assim com Ezequiel. Ezequiel estava na zona de conforto. Deus pegou Ezequiel e a Bíblia diz que colocou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Quem colocou? Deus. Quem coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos? Deus. E tudo que a gente quer quando a gente é conduzido por Deus é que Deus nos leve aos melhores lugares, é ou não é? É que Deus nos leve, e quando a gente é levado a um lugar que a gente não quer ir, ou até mesmo é levado por alguém, e que o lugar é tenebroso, a primeira coisa que a gente dá vontade é de ir embora. É ou não é? Ou procurar um cantinho, sentar no cantinho e dizer, no meio eu não fico. Porque eu não vim porque eu quis, foi alguém que me trouxe. A mão de Deus pegou Ezequiel e colocou ele no meio de um vale de ossos secos. Um dos lugares mais tenebrosos que alguém podia ver. Colocou ele no meio, só que a Bíblia diz, e o Senhor me fez andar. Deus estava dizendo, você está no meio, mas você não está parado. O lugar é difícil, mas você está se movimentando. Porque, aleluia, toda luta tenta parar o crente, travar o crente, mas nessa noite ele está dizendo, está no meio disso tudo, mas se movimenta. Anda, levanta a cabeça, não é para te matar. Deus colocou Ezequiel no meio de um vale para ele perceber que ele é o único diferente no meio daquilo tudo. E Deus colocou você no meio disso tudo para te experimentar e você perceber, eu sou diferente. Eu vou andar, eu não vou parar. Ele anda, pastor Edmundo. Ele marcha, oh meu Deus do céu. Oh glória. E me fez andar. Diga assim, o Senhor fez andar. Mas Deus colocou no meio, mas não deixou andar no meio. O Senhor me fez andar ao redor. Deus coloca no meio, mas faz andar ao redor. Porque Deus estava dizendo, Ezequiel, não anda no meio. Porque no meio só tem ossos. Se você anda no meio, você pisa nos ossos. E eu não quero que ninguém pise nos ossos, porque eu tenho um projeto com esses ossos aí. Eu vou levantar um exército poderoso com esses ossos. Eu vou levantar um exército ao extremo com esse. Já viu que quando você está no osso que aparece de gente para querer pisar?
Ele estava dizendo: Ezequiel, é osso, mas eu não deixei enterrar. É osso, mas eu vou levantar um exército aí. Anda ao redor e profetiza. Eu profetizei como ele me mandou. E os ossos foram crescendo carne, nervos, e virou um exército. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu venho aqui dizer para você que essa prova, que essa luta, que essa dificuldade é para Deus te dar mais experiência. Abra a boca, profetiza, nada vai acontecer. Tem lutas, tem adversidades que vêm sobre nós, que Deus permite para revelar em nós talentos que a gente não tinha, talentos escondidos. Quem lembra aqui quando surgiu o Plano Real? Quem lembra? Com R$1 você comprava muita coisa, era ou não era? A minha mãe me dava R$1, pastor, e dizia: vai no açougue, porque próximo à minha casa tinha um açougue, e dizia: compra R$1 de mortadela. Com R$1 de mortadela eu chegava lá e dizia: quero fatiado. Vinha um pacotão de mortadela, comia eu, meu pai e meus 3 irmãos. O meu irmão é pastor presidente lá na Inglaterra hoje. Minha família, graças a Deus, todo mundo está nos pés do Senhor. A minha mãe fazia aquela mortadela e a gente comia. No outro dia ela dava R$1 e dizia: vai com R$1 e compra R$1 de mortadela. Eu chegava lá, me dá R$1 de mortadela. Eu trazia a mortadela para casa, comia eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos. Um mês nesse percurso, quando eu chegava lá já estava fatiado e pesado. Quando eu chegava com R$1, o açougueiro já colocava no balcão: vai com a sua mortadela para casa. O diabo olhava aquilo e dizia: está na crise, está na prova, está vivendo no meio de uma dificuldade, está tudo difícil para ele. Só que o diabo não entendia que cada dia minha mãe fazia mortadela diferente. Um dia era cebolado, no outro dia era mortadela com caldo, no outro dia colocava um ovo, misturava com mortadela, no outro dia colocava mortadela até dentro do arroz. Cada dia ela fazia de um jeito. O diabo dizia: está na crise. Deus estava dizendo: eu estou fazendo ela chefe de cozinha com pouco. A minha mãe foi, aleluia, a maior cozinheira de um clube, um dos maiores clubes da minha região, aprendendo a cozinhar com mortadela. Enquanto o diabo está dizendo: eu estou matando, eu estou acabando, Deus está dizendo: é na crise, é na prova que eu estou revelando talentos que você nem sabia que tinha. Levante a mão para o céu aí, igreja. Eu vou tomar cala chebe da cala subida e cai. Alabandara súbria. Deus nessa noite está dizendo para alguém: esta crise não é para te matar, é para te fortalecer. Deus vai te promover nesta crise. Deus vai te promover nessa tempestade. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. Eles estavam aonde? Eu estou aonde aqui, gente? Entre aquela parede e a outra parede, eu estou aonde aqui? Pastor, por gentileza, fica ali para mim, pastor. Com todo respeito, fica na direção do retorno, que aí alguém te vê. O obreiro aqui, fica aqui, por gentileza. Como é seu nome? Jean. Os discípulos estavam no meio. Eu estou aonde aqui, gente? O Jean é o início. O pastor Edmundo é o final. E eu sou o meio. Eu sou o quê? Jean é o quê? Início. E o pastor? Do meio até o início, ou do meio até o final, eu vou gastar a mesma distância. Voltar ao início ou chegar até o final é o mesmo percurso. É a mesma quilometragem, eu saindo do meio para chegar no início ou chegar no final. O mesmo tempo que eu gasto de um para o outro é igual, é ou não é? Porém a circunstância é totalmente diferente. Voltar ao início, é só um exemplo, Jean, é síndrome de um perdedor. Mas chegar ao final é síndrome de um campeão. Voltar ao início é voltar à estaca zero, mas chegar ao final é concluir aquilo que começou.
Voltaram ao início, alguém dizia: e aí, Jean, rapaz, eu voltei, não dei conta, não consegui, a tempestade veio, mas chegaram até o final. E aí, pastor Edmundo, eu posso até estar molhado, mas o profeta que prometeu não mandou eu voltar, ele mandou chegar até o final. Oh, voltar ao início é tristeza, mas chegar ao final é alegria. Eu levanto a bandeira da vitória. Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer: você não pode, obrigado pastores, você não pode voltar agora. Tem um final que ele mandou você ir. Oh, bendito seja. Abra a tua boca para adorar a Deus, vai. Abra a tua boca para falar. Deus nessa noite está dizendo: não é hora de voltar agora. Ele está anotando você. Coloca de pé sobre o seu assento. Eu quero ministrar com você de pé. Jesus está na praia e os discípulos a cada vez estão se distanciando. Só que Marcos ele vai escrever que Jesus notou os discípulos remando com dificuldade. Perceba que a dificuldade sempre vai estar em último lugar. Tem dificuldade, mas o remo está na mão. Tem dificuldade, mas Jesus está notando. É a quarta vigília da noite. Que vigília é? É madrugada, tudo escuro. Jesus nunca entrou num barco sem pedir. Toda vez que ele entrava no barco, ele pedia emprestado, onde dizia: passemos, eu vou com vocês. Só que a quarta vigília da noite, Jesus olha ao seu redor, não tem um pescador sequer. Os que tinha eram os seus discípulos e ele mandou navegar. Poderia ter até alguns outros barcos, mas ele não entra em um barco sem pedir. Já que não tem ninguém para emprestar um barco para Jesus, já que não tem ninguém para levar Jesus, Jesus olha para aquele mar, pastor Edmundo, e diz: esse mar vai ser o meu tapete. Porque Marcos vai ter que escrever que eu notei os discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus começou a andar sobre o mar, porque queria passar os discípulos adiante. E ele não volta com a sua palavra. Jesus não mandou 2 vezes sobre o mar, não senhor, não senhora. Jesus só andou uma vez sobre o mar e nada mais. Toda vez que os discípulos narram é a mesma história. Jesus não andou 2, Jesus andou uma. Já que não tem ninguém para emprestar o barco para Jesus, pastor Edmundo, ele olha para o mar e diz: eu vou caminhar em direção aos meus discípulos. Eu vou fazer o que eu não fiz, porque o remo está na mão deles. Jesus nessa noite está dizendo que vai fazer para você o que ele não fez ainda, porque no meio dessa tempestade você não largou o remo. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Tá difícil, mas não larga o remo agora. Está difícil, mas não pula do barco agora. Vai ter milagre, porque ele profetizou: eu vou passar vocês adiante. Ele começa. Oh, glória. Ele começa a marchar em direção ao barco do discípulo. Eu fico imaginando a noite escura e o clarão que vem sobre aquele mar. Vem um clarão sobre aquele mar. Enquanto ele pisa, vai clareando tudo, Jean. Vai clareando tudo. Os discípulos olham e dizem: não é possível, é um fantasma. Era discípulos, mas ainda estava pensando que era fantasma. É um fantasma. De repente, aquele que ele pensava que era um fantasma era o mestre, gritou: não temas, sou eu, não temas. Eu não disse que eu ia passar vocês adiante, eu cheguei. Oh glória. Jesus está caminhando em direção ao teu barco hoje, rapaz. Jesus está caminhando em direção ao teu barco, moça, moço. Oh senhor, senhora, Jesus está caminhando em direção ao teu barco hoje. Se prepara para começar a ver o clarão no meio da escuridão. É Ele. Pedro diz: mestre, o Senhor manda e der contigo. Ele desce do barco. E Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, começa a andar sobre o mar. Pedro estava andando sobre o mar. Quem pode dar um glória a Deus? De repente ele começou a afundar, não afundou.
Ele começou a afundar. É assim que a Bíblia diz. Começou a afundar e Jesus disse o que para ele? Homem de pouca fé. Jesus disse o quê? Homem de pouca fé. Segurou na mão de Pedro e disse: homem de... Meu Deus. Eu já vi alguns pregadores criticar Pedro, pastor Edmundo, dizendo: Pedro afundou. Só que antes de Pedro afundar, Pedro andou. Porque tem gente que só olha que ele afundou, mas esquece de dizer que ele andou. E eu quero ver aquele que fala que ele afundou andar igual ele. Porque tem gente que não anda e ainda fala daqueles que andam. Tem gente que não faz e ainda fala daqueles que faz, é ou não é? Tem gente que não caminha e ainda fala daqueles que caminham. Pedro está afundando, mas ele andou. O certo é dizer: Pedro até afundou, mas ele andou. Ele fez o que nenhum de nós consegue fazer. Ele pode até ter afundado, começar a afundar, não é afundar, começar a afundar, mas que ele andou, ele andou. Aleluia. Encontraram um menino com 5 pães e 2 peixinhos na mão e disseram: mestre, Jesus, isso é pouco para alimentar a multidão. Se eu sou Jesus, eu digo: tem mais que você. É pouco, mas você não tem nada. Ele tem até mais, porque tem gente que não tem, ainda critica quem tem. Deixa para uma outra parte, para um outro dia. Pedro está começando a afundar. Jesus disse: homem de pouca fé. Agora me mostra na Bíblia aonde foi que Jesus mandou alguém ter fé grande. Me mostra na Bíblia onde foi que Jesus mandou alguém ter uma fé do tamanho de um coco da Bahia. Jesus mandou a gente ter fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão que existe na terra. Pedro está com pouca fé, mas está dentro da Bíblia. Pedro está com pouca fé, mas está de frente para Jesus. Aleluia. E é na tua pouca fé que ele vai começar a operar o milagre. Pedro, volta para o barco. O Senhor vai subir? Não, eu vou passar adiante. Eu vou passar vocês adiante. Passa na frente. A Bíblia diz que a tempestade acalma, o vento acalma. Sem precisar ele repreender o vento, sem precisar ele repreender o mar. Sempre lembra da primeira vez? Na primeira vez ele abriu a boca, saiu da proa do barco, que a parte de trás foi para a polpa do barco, que a frente do barco levantou os braços e diz: aquieta-te mar, calma-te vento. Aquietou tudo e houve bonança. Aqui não. Aqui ainda foi mais do que o milagre de Moisés. Porque no milagre de Moisés teve um clamor, uma voz de Deus que dizia: marcha. Quando ele toca, Deus sopra com as narinas, ele atravessa. Aqui não. Aqui não precisou uma palavra. Só foi ele passar para frente do barco. Oh glória. O mar se acalmou. A tempestade acalmou. Levante a mão para o céu, porque eu venho profetizar aqui nessa noite. E o que eu prego é Bíblia. Aleluia. E eu venho nessa noite dizer que ele está passando à frente do teu barco hoje. Oh, independente do que acontece, é o pedaço de pau na mão chamado remo que atrai a presença de Jesus. Oh glória, ele vai fazer o que não fez por você, mas segura o remo. Ele está olhando, ele está notando quem está com o remo na mão. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Pai, e eu quero te pedir agora, meu Deus, que o Senhor desça com fortalecimento sobre a tua igreja agora. As lutas têm sido grandes, eu sei, pastor Edmundo, que as provas têm sido grandes, as adversidades têm sido grandes, mas todavia é a palavra que sustenta esta igreja. O remo é a palavra que sustenta. Pode vir o que vier, quem tem remo na mão não abala. Pode até molhar a água, pode até entrar no barco, mas quem tem remo na mão não se abala. Em nome de Jesus, comece a receber mais de Deus. Aí vai. Comece a receber da parte de Deus. Mas aí agora Deus desce com fortalecimento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aonde você está, sem precisar você vir aqui na frente, até porque estamos em pandemia. Aonde você está, eu quero que você levante a mão bem alto, segurando assim, com a mão fechada. Mão fechada é mão de guerreiro, é mão de guerreira. Eles chegaram do outro lado,
E do outro lado era a cidade de Gadara, era a região de Gadara. Quem conhece da história sabe que tinha um endemoniado chamado Gadareno. Os discípulos chegaram molhados, mas chegaram com experiência, chegaram com autoridade. Quando ele desembarca, o gadareno gritou: Jesus de Nazaré, vem me importunar. Jesus disse: sai, sem precisar os discípulos fazer nada. Todo levante, toda luta, depois dessa tempestade não vai você precisar fazer mais nada, porque o mestre vai tomar a frente de tudo. Porque tudo que ele queria era te provar, tudo que ele queria era te experimentar. Tudo que ele queria é que você entendesse que nem sempre ele vai estar no teu barco, aleluia, para ver se você larga ou para ver se você continua. E nessa noite Deus desce com fortalecimento sobre a casa aqui em Umas. Deus desce com fortalecimento sobre este lugar. Chegará um tempo novo, o ano não acabou ainda. Glória, abra a tua boca para adorar a Deus, vai. Eu sei que essa máscara impede, mas abre a tua boca para adorar. Você não se cala séria. Pastor, Deus fala na minha alma, pastor Edmundo, de uma grande luta que o Senhor passou por esses anos atrás, mas com toda esta luta o Senhor permaneceu firme. A luta veio forte, a muralha estava grande, mas o Senhor viu ela cair passo por passo. Ainda tem escombro, eu sei, mas Deus vai fazer o Senhor contemplar as campinas que Ele prometeu, porque o tempo de cantar chega. No meio da Manacala, Subinácia, no meio de Calamanto, de Canúmbria, no meio da luta, o Senhor não largou o remo. Ele contemplou um guerreiro no meio da tempestade. Eu sei que molhou, eu sei que a água molhou os pés também, porque entrou no barco. E barco o Senhor sabe que foi feito para suportar água pelo lado de fora, mas de repente foi entrando. E o inimigo disse: agora afunda. Mas esqueceu que Jesus estava vendo tudo. Jesus notou tudo que fizeram com a Lamanteraia, que fizeram com o Senhor. E Ele nessa noite está dizendo: porque liberou perdão, porque liberou perdão, não largou o remo, levantou a cabeça, eu anotei como galardão. Deus nessa noite está dizendo: não é hora de voltar. Para terminar, porque o meu horário já foi, diga assim: Ele notou quando eu estava remando. Não, se você falar fraco, o seu milagre será pequeno. Nesse momento aqui eu sou profeta nessa hora. Diga assim: Ele notou quando eu, ou melhor, diga o seu nome. Quando Alírio, diga o seu nome. Quando Alírio, o pastor gritou: quando Edmundo, quando Alírio estava remando com dificuldade. Evangelho não é fácil, evangelho é com dificuldade. Esse negócio de evangelho fácil é oba-oba, mas a dificuldade sempre vai estar em último. Porque quando ele nota eu com remo na mão, a dificuldade para ele é fichinha, para ele é coisa pequena. Aleluia. Quem tem o remo na mão aqui essa noite? Quem tem o remo na mão aqui essa noite? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Acabou minha mensagem. Acabou, pastor Ali? Acabou. Não tenho mais nada para falar. Eu só queria saber se tem alguém que está afastado da igreja aqui. Tem? Alguém que está afastado do evangelho? Dá um sinal com a mão, só quero te conhecer.